Podcast. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro TOTOS Developers Podcast. Eu sou o Ricardo Manzano, serei um dos hosts aqui de vocês. Ao meu lado direito aqui o Fábio Moraes será o outro host que irá participar com a gente. E hoje o nosso papo vai ser sobre como lidar com o ambiente empresarial multicultural. E para isso nós trouxemos 3 entrevistados. Um brasileiro trabalhando nos Estados Unidos, um escocês que está aqui há 1 ano e meio no Brasil e hoje trabalhando com a gente, e um funcionário do Nubank que, apesar de brasileiro e trabalhar no Brasil, vive o dia a dia cercado de estrangeiros. E me acompanhando aqui também como host, Fábio Moraes. E fala aí, Fábio, se apresenta pra gente. E aí, pessoal, eu sou o Fábio, conhecido como Fabão, e é uma honra aqui começar esse primeiro podcast partilhando com vocês aí. Pedi que cada entrevistado se apresente rapidamente, e eu vou começar com o Sodré, que fala com a gente pelo Hangout lá de São Francisco. Sodré, se apresenta pra gente, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Felipe Sodré. Eu sou um ex-Totler, na verdade. Trabalhei com o pessoal que está aí na salinha da TOTS em meados de 2010. Eu me mudei aqui para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, no final de 2013, então já vão fazer uns 5 anos. E aqui eu trabalhei, eu comecei no Facebook, onde eu trabalhei por 3 anos e meio. E hoje eu trabalho no Google como engenheiro de software e líder técnico de uma equipe de engenharia. Bacana. Agora a gente vai falar com o Scott Brownlee. Acertei? É. Bacana. Eu achei que ia errar. Fala pra gente, querido. Se apresenta pra gente aqui. Conta um pouquinho de você. Oi, meu nome é Scott, sou escocês. Eu moro aqui em São Paulo desde maio do ano passado. Eu sou cientista de dados e eu trabalhei 1 ano no Itaú. E faz 1 mês só que estou aqui na TOTOS. Bacana. E the last but not least, estamos aqui com o Luiz Moneda do Nubank. E eu gostaria que você se apresentasse pra gente também. Olá pessoal, meu nome é Luiz Moneda, eu sou Data Scientist no Nubank já há 1 ano. É isso. É isso. Nós vamos bombardear de pergunta, pessoal. Não precisa se preocupar não, que ele vai soltar aqui, não vai deixar nenhum segredo para trás. Então a gente vai começar. Fabião, quer falar alguma coisa antes de a gente começar as perguntas? Não, vamos começar. Bacana. Então vou seguir essa ordem de entrevistados. Vou começar pelo Sodré, depois o Scott e depois o Luiz, para ficar mais fácil para a gente se organizar. Então a primeira pergunta é, Sodré, diz para mim, qual que foi a maior dificuldade que você encontrou quando você foi para o exterior? Olha, a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é a separação, é ficar longe da família e dos amigos de infância, né? Você perde uma rede de apoio muito importante, você acaba se isolando muito em diversos aspectos quando você vai para um lugar que não é um lugar onde você cresceu. Sem dúvida nenhuma, assim, de longe, é a maior dificuldade que existe. E eu estou aqui há 5 anos e ainda hoje, muita gente me falou quando eu vim para cá que você vai se acostumar. Do meu ponto de vista, na minha experiência, não é uma coisa que você se acostuma, é uma coisa que você adquire resistência. Mas até hoje, certamente, é a maior dificuldade, na minha opinião. Bacana, bacana. Tô com vontade de dar um pulo aí de novo para te dar outro abraço, cara. Deu vontade mesmo. Super bem-vindo. Bacana. E agora você, Scott, você veio pro Brasil e deve ter passado por uma coisa parecida. Qual que você achou que foi a maior dificuldade aqui para você? Eu achei meio difícil alugar um apartamento aqui. Essa foi sua maior dificuldade? A burocracia aqui é pesada. Você viu a diferença, né, Sodré? Ele aqui teve problema com moradia e você aí com saudade dos amigos. É outra cultura de verdade. Porque ao contrário da Escócia, aqui você precisa de fiador. Sim. E os apartamentos não vêm com móveis aqui. Isso aí. Tá, eu cheguei aqui em São Paulo sem fiador, sem móveis. Eu fiquei no Airbnb por 2 meses procurando um apartamento e felizmente eu consegui achar um apartamento sem fiador. Me mudei, eu tive que comprar tudo de uma vez, geladeira, sofá, cama. E essa parte foi meio chato, mas fora disso, minha vida aqui no Brasil não tem. Isso é duro para os brasileiros também, não é porque você veio de fora. Agora eu vou ter que modelar essa pergunta para você, né, Luiz? Na verdade, qual que é a sua maior dificuldade de lidar com tantos estrangeiros durante o seu dia? Bom, acho que tem essa questão da comunicação, mas
não só a diferença da língua, mas porque acho que todo mundo está muito acostumado a lidar com o inglês e a língua lá adotada em inglês, né? Então quem é da França ou da Holanda, por exemplo, vai adotar o inglês. E a gente está muito acostumado com leitura e um pouco mais com a escrita, só que comunicação é uma coisa que falta e que geralmente a gente não treina se você não está nesse tipo de ambiente. Verdade. Então o meu ambiente anterior eu não estava acostumado a falar inglês diariamente, nem semanalmente. E eu ainda tive uma sorte que antes de entrar no Nubank eu comecei a interagir com o estrangeiro, que me ajudou na orientação do TCC, então eu tive um período de adaptação falando ao menos semanalmente, e quando eu entrei no Nubank, que a coisa passou a ser diária, foi um pouco melhor. Mas lembrando desse começo até hoje, e isso é uma coisa que muda sem que a gente perceba, né? Não é uma coisa que você acorda um dia e fala, hoje eu tô à vontade, você vai ficando à vontade aos poucos, hoje eu vejo como mudou. Como antes, qualquer reunião, qualquer momento que você fosse parar alguém para fazer algum apontamento em outra língua, você já dá aquela ansiedade. E então a comunicação acho que foi a maior barreira. Bacana. Inicialmente. Inclusive eu já tô com os planos maquiavélicos para você, Scott, para você treinar a gente no inglês aqui. Até porque vem a diferença do, eu falo inglês. Aí, falo inglês aonde? Não, já fiz curso, converso com todo mundo em português. Aí você põe um cara que não fala nada de português e você tem que fazer o cara entender só em inglês, aí Sim, o negócio muda, né? Sim. E tirando que... Ainda distante ainda? E uma coisa é você apresentar um trabalho seu em inglês, você tá pronto lá e você sabe o que você vai falar. Outra coisa é que você não sabe o que vão te perguntar. Você não sabe para que lado a conversa vai. Gagueja na hora, né? E assim, numa reunião você precisa argumentar, você precisa mostrar seu ponto. E você sente um pouco de insegurança porque você não tá no seu melhor. Você sente que você não tá no seu... você não tá na sua língua, você não consegue... É que você tá pensando expressar. duas vezes. Uma pro que você quer falar e uma para traduzir o que você quer falar. É complicado. Você tá Acho que pensando todos nós argumento aqui já... Você tá passando isso agora, né? Sim. Mas a gente, acho que todos nós já passamos por isso. Bacana. Quer complementar mais alguma coisa dessa pergunta? Não. Bacana. Segunda pergunta, Sodré. Aqui, comparando com a cultura americana com a brasileira, qual que você achou que foi a maior diferença na sua opinião? Olha, invariavelmente, eu já tinha tido outras experiências aqui nos Estados Unidos, um pouco antes de me mudar definitivamente, em outros lugares do país. E uma coisa muito constante, uma diferença muito constante que eu percebi com relação à cultura brasileira é a maneira como o povo americano segue regras, né? Que eles levam muito a sério toda a questão de lei, toda a questão de regras. Eles entendem que essas regras existem por um motivo de benefício mútuo para toda a sociedade. Então eles seguem as regras. E eu estou falando de coisas como, por exemplo, leis de trânsito. Então, assim, eu não vejo tanto gente fazendo barbeiragem e desobedecendo regras de trânsito como no Brasil, por exemplo. Talvez seja um ponto de vista um pouco enviesado, porque eu sempre tive uma personalidade muito... E assim, no Brasil sempre me diziam isso, que eu era muito Caxias, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que eu me incomodo de não seguir regras ou de ver pessoas não seguindo regras. E no Brasil eu sentia que às vezes eu era quase sempre uma exceção. E quando eu saí do Brasil e vim para cá, eu senti essa diferença muito forte. E aqui existe uma preocupação maior em realmente seguir essas regras de sociedade. E a questão de lei trabalhista, que a gente sabe que no Brasil inclusive está num problema na nossa reforma, a reforma trabalhista que estão tentando colocar forte aqui, até por causa de questões de startup, né, e todo o processo que está tendo. Como você sentiu a diferença nessa questão no dia a dia do seu trabalho, entendeu? Olha, aqui até onde eu sei não existe uma lei trabalhista como a CLT no Brasil, né? Que é todo um projeto de leis. Existem contrato, leis na verdade, esparsas, né? Aqui e ali. Os Estados Unidos eles têm um sistema onde os estados têm uma autonomia legislativa muito forte, então leis relacionadas ao trabalho que existem aqui na Califórnia não são necessariamente as leis que vão ser aplicadas no resto do país. Mas realmente é uma coisa muito mais flexível, não existe tanta regra, né? Por exemplo, aqui não existe, até onde eu sei, você não é obrigado a dar licença maternidade, licença paternidade, principalmente, entre outras coisas. Para mim, para te falar a verdade, eu acho muito complicado eu
dar um ponto de vista com relação a leis trabalhistas, porque, para falar a verdade, eu estou numa situação muito privilegiada. Eu estou num cargo, numa situação que tá em altíssima demanda aqui ainda. Então, eu acabo sendo exposto e recebendo muitos benefícios que eu não faço a menor ideia se o trabalhador mediano que não trabalha em tecnologia está tendo. Mas até onde eu sei de questão de lei realmente, aqui realmente é uma coisa muito mais relaxada. Sempre vão existir vantagens e desvantagens em relação a isso. Como eu falei, para pessoas que estão na nossa área, que é uma área em demanda, que é uma área onde a gente consegue negociar, é ótimo, é uma maravilha. Mas eu não posso falar com relação, de maneira geral. Eu não posso falar com relação ao cara que é o metalúrgico ali, que não tem alavancagem na hora da negociação. Né? Bacana. Agora, mirando aqui a metralhadora pro Scott, o que você achou de mais diferente aqui entre a cultura escocesa e a cultura brasileira? Brasileiro se atrasa muito mais. E na TOTUS isso é crônico, cara. Eu já trabalhei em várias empresas, aqui é pior. Mas o brasileiro, no geral, é um pouquinho mais regrado. Tá bem longe de ser o britânico. Eu não sei se o escocês é como o britânico. Eu sempre fui um cara muito chato com horário. Se é 8 horas, eu tô lá às 8. Eu não tô 7h59 e 8h01. Escocês tem essa... Não, a galera também se atrasa lá na Escócia, mas aqui é muito mais aceitável. Sim. É quase estranho se você chegar na hora aqui. No Itaú também era assim? Também é. Se Sim. você chegar na hora, aí você é o Caxias que o Sodré tava falando. Que o Caxias é aquele cara todo certinho, eu vou de gravata, segue todas as regras. Sodré, nada contra, querido. Não, te adoro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não desliga na nossa cara, não, pelo amor de Deus. Sempre quando tinha reunião, começava às 10, por exemplo, às 5 para as 10 eu levantava da mesa e ia pra sala. Todo mundo tava lá ainda de boa. Isso é 20 minutos depois todo mundo chegava. Brasileiro é mais relax mesmo. E você, Luiz, como é que é lá no Nubank? Também tem essa diferença cultural, essa coisa também de horário? Como é que é lá? Então, a diferença é que eu não estou inserido numa cultura que é totalmente, né, uniforme. Então lá tem, hoje, pelo que eu sei, são 25 nacionalidades que tem no Nubank. Meu Deus. Então são mini culturas ali, né, que estão ao meu lado. Tem esse choque, sim, com cada pessoa que veio de um lugar diferente. Eu acho que o jeito que a pessoa quer comunicar um pedido, às vezes, em algumas culturas, o simples pedido de uma tarefa pode parecer rude para você, né? Então, parecer que está cobrando. Isso, parecer que está cobrando do jeito excessivo, enquanto outra pessoa faria, né? Ele quer aquela tarefa do mesmo jeito, mas pede de um jeito diferente. Tem esse tipo de coisa, mas eu sinto que no Nubank, apesar das pessoas virem de lugares diferentes, geralmente as pessoas de fora têm cargos de liderança, eles vão convergindo por causa de treinamentos do Nubank mesmo sobre liderança. Então, parece que quanto mais tempo eles estão lá, mais parecido é a maneira com que eles lideram os grupos. Então, a cultura deles, né, de liderança, no caso. Isso, então ao invés de cada um trazer a sua cultura do jeito que eles vão liderar, o Nubank meio que educa para ter uma cultura uniforme nossa, e isso vai melhorando. Senão vocês vão morrer louco, realmente. Sim. Não faz sentido. Bacana. Você tem problema desse tipo aqui na TOTUS, que é só do mesmo país, com diferença de estado? Sim. De diferença de liderança, e é tudo brasileiro? Imagina quando você fala de cultura de país, né? O máximo é os colegas de tradução aqui, que a maioria são espanhóis, que a gente Sim. lida maravilhosamente bem com eles. Mas realmente faz sentido. E a última pergunta aqui de cunho pessoal, agora voltando para você, Sodré, é que eu cansei de ver você falar inglês aqui antes de você ir para lá. Eu acho que isso não foi um problema para você. Mas teve alguma dificuldade com a língua na hora de ter que usar ela 24 horas do dia? Com certeza. E quando você perguntou da maior dificuldade, eu acho que eu colocaria a dificuldade da língua em segundo ou terceiro lugar, certamente. Uma coisa é a gente fazer o curso de inglês aí no Brasil e usar inglês de vez em quando no Brasil, né? Uma outra coisa é você vir para cá e ter que usar o inglês quase que 24 horas por dia, principalmente no trabalho, quando você está numa reunião, você precisa dar uma apresentação, você precisa dar sua opinião com relação a alguma coisa. É uma coisa muito mais complicada.
você está numa situação de maior pressão e isso mexe com a sua capacidade de articulação, mesmo em português, imagina numa outra língua. Verdade. E você sentiu alguma barreira nisso? O pessoal chegou a... Não, ficou incomodado? No começo foi, eu diria que foi uma coisa muito frustrante, muitas vezes, né? Porque no Brasil eu cheguei a terminar, eu me formei em inglês num desses cursos que tem por aí, de esquina, né? E aí você chega aqui e você percebe que o inglês que você tem, que você teoricamente é formado em inglês, mas o inglês que eu tinha não era o suficiente para eu ter uma conversa fluente com pessoas aqui. Uma coisa que ajudou bastante foi o fato de que eu acabei vindo morar no Vale do Silício. E o Vale do Silício é um lugar extremamente multicultural. É um lugar onde existe uma concentração muito grande de estrangeiros. Então, uma gigantesca parcela das pessoas aqui tem sotaque, né? Uma parte significativa das pessoas não tem o inglês como primeira língua. Então, isso me ajudou bastante a aguentar esse baque psicológico, né? A aguentar essas frustrações, porque eu vi que assim, não sou só eu. Talvez se eu tivesse me mudado por um lugar onde não existem tantos imigrantes, onde existe uma hegemonia muito maior de nativos, talvez eu me sentisse muito mais deslocado, mas o fato de que aqui é um ambiente, uma região muito multicultural, me ajudou bastante nesse sentido. E quando a gente veio para cá, eu e minha esposa, a gente sempre se preocupou muito em tentar melhorar isso o mais rápido possível. Então a gente começou a fazer cursos de melhorar o sotaque, né? E foi um curso muito engraçado, que foi, nesses cursos geralmente eles apontam, olha, você é brasileiro, você tem essa e essa mania. E aí é que a gente começa a prestar mais atenção nessas coisas, que no Brasil a gente nunca prestou atenção em nada dessas manias linguísticas que a gente tem quando tem que falar inglês. E acaba sendo uma coisa muito engraçada. Por exemplo, eu acho que o exemplo clássico, assim, que quando eu ouço agora eu percebo que a pessoa é brasileira, o brasileiro tem muita mania de quando vai falar um verbo no passado, ele coloca uma vogal no final. Então, por exemplo, você tem o verbo trabalhar, né? Work. Você fala que eu trabalhei, certo? É falar I worked. Mas o brasileiro coloca um E no final, I worked. Entendi. Acho que o Scott deve saber muito bem disso, que o pessoal chama ele de Scott. Aí, né? Coloca um I no final. São coisas que a gente, nesses cursos de melhoria do sotaque, a gente acabou aprendendo muita coisa que a gente estava fazendo errado e que no Brasil a gente não fazia ideia, porque para a quantidade de inglês que a gente precisava usar no Brasil, o que a gente tinha era suficiente, mas aqui realmente a gente teve que se esforçar bastante para conseguir chegar num ponto onde não fosse tão frustrante. Aí, Scott, a gente pode fazer uma versão dessa brasileira aí. Pode usar você de piloto aí. Vou abrir uma escola de sotaque de português. Verdade. Vai ensinar português errado pro pessoal, né? Porque é assim que a gente fala português aqui, né? Bacana. E pra você, Scott, deve ter sido pior ainda, né? A gente ainda no Brasil ainda lida com inglês, principalmente a gente que trabalha com tecnologia, o inglês é parte da nossa vida. Sim. Você aprendeu português, depois você vai contar por quê, eu não quero estragar a surpresa, mas como é que foi essa dificuldade de você falar uma língua que é considerada uma língua difícil e complicada, que é o português? Fala pra gente. Sim, eu vim morar no Brasil porque minha namorada é brasileira. Eu conheci ela em 2014, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil. E quando eu conheci ela, eu não falava nenhuma palavra de português. E ela não falava quase nenhum inglês. Eita. É por isso que deu certo. Ou seja, quando você aprender o português redondo, eu não queria te estragar assim, sua vida, mas quando você aprender português redondo, talvez acabe. Ou seja, vocês fizeram muita coisa bacana de aprender a conversar um com o outro. Perfeito. Sem Google Tradutor, a gente era fugido. Mas quando eu voltei para a Escócia depois da Copa, eu comecei a fazer aula. E no início foi muito difícil, eu achava que eu nunca ia conseguir. E tem muita escola de português, como é que é? Lá na Universidade de Glasgow tinha um curso de português com um cara escocês, mas ele morou aqui 25 anos. Eu também fiz aula pelo Skype com uma moça que mora aqui em São Paulo. Então, quando eu cheguei no Brasil, no começo de 2017, eu já falava razoavelmente bem. Então,
eu não tive muitos problemas aqui. Não, você manda bem no português. Manda. E nesse curso te ensinaram a fazer caipirinha? Tirar o sotaque aí tá fácil. Tá? Não, Tirar o sotaque tá fácil, cara. Tá fácil. O sotaque é charmoso. Deixa A o gente sotaque. ensina um nós vai, nós fui. Né? E Fábio, chamando de Fábio, desculpa, Luiz. Você já tinha até comentado da linguagem, que foi um dos problemas. Quer complementar alguma coisa também do que você já tinha falado? Então, a língua sim foi um problema. Eu não cheguei a fazer alguma coisa, uma preparação específica, né? Não voltei. Eu até pensei em voltar a fazer aulas, mas eu acho que foi o simples fato de estar num ambiente e começar a me programar para tudo que eu fazia. Quando eu estava fazendo o projeto, eu já me imaginava explicando inglês, eu já imaginava os passos que eu estava realizando, como que eu falaria em inglês, o que eu estou fazendo. Então, essa simples mudança de chave ali, de você começar a se cobrar de pensar em inglês no dia a dia mesmo, ou como que eu falaria isso ou aquilo, já vai te ajudando a dar uma fluência. Esse problema do sotaque também existe lá, porque também são pessoas de outros países falando inglês, mas eu acho que isso acaba ajudando os brasileiros também, porque eles não sentem, eu acho, vergonha do sotaque. Acho que todo mundo começa a aceitar que, bom, eu falo um inglês diferente porque eu realmente sou de outro país, eu não tenho... Eu posso tentar esconder meu sotaque, mas não tem tanto motivo Verdade. assim. Até porque tem países, por exemplo, a Índia, onde eles falam inglês, eles têm o sotaque deles, eles não tentam... E é o inglês deles, cara. Eu conversei com muito indiano na Inglaterra, cara. É o inglês deles, parece que é uma outra língua. Mas é bacana. Então a gente pode também dizer que a gente tem o nosso inglês contém. Não vou mentir, o Scott vai ficar bravo, mas eu apanhei muito mais pra falar inglês com escoceses lá na Inglaterra do que eu apanhei pra falar com indianos, cara. O dos indianos, eles parecem brasileiros falando inglês em alguns aspectos. Mas o escocês, eu peguei um garçom escocês que eu juro, eu falei, esse cara não tá falando inglês. Ele tá de sacanagem comigo, eu só quero comer um espaguete, esse cara vai aprontar comigo. Não entendia, mas depois você vai me ajudar a treinar. Eu não gosto de falar inglês aqui justamente por causa disso, porque ninguém me entende. Aí você fala escocês. Mas não é só você não, viu, Manzano? O sotaque escocês, ele é muito comentado em stand-up comedy shows por aqui. É mesmo? Eu trabalhei na Inglaterra. Eu particularmente, eu já fui pra Escócia e eu particularmente gosto muito do sotaque deles, eu acho muito bonitinho. Da Escócia eu gosto muito do whisky. Bacana. Eu só perguntar um negócio pra ele aqui, pro Luiz. Você falou que tem vários grupos, né, de vários países. E aqui no Brasil, não sei se o Scott já viu isso, mas se você vai em comunidades, por exemplo, principalmente as asiáticas, você vai num restaurante que é chinês ou coreano, na hora que eles resolveram xingar a gente ou que o bicho vai pegar, eles começam a falar a língua deles. E aí eles trocam pra língua deles pra você não saber o que tá acontecendo. Depois ele volta pra falar assim, já decidimos entre nós, agora eu vou te dar a resposta que eu tinha. Lá no seu caso, também acontece isso? Porque lá são vários, eles têm a sala? No Nubank eu nunca vi essa situação. Acho que eu nunca vi ninguém trocando pra... o francês mudando pro francês, falando uma coisa meio baixinha e voltando. Acho que isso nunca... Só na 25 de março mesmo. Cara, eu atendi um cliente, eu não posso falar, obviamente, nem a nacionalidade nem o nome, porque é aqui da TOTO, senão esse é o primeiro e último podcast que eu vou gravar. Mas, cara, eu tive esse problema. A gente ia lá, perguntava um negócio, tinha eu, um brasileiro e um bando dessa nacionalidade. Quando eles tinham alguma dúvida, eles iam lá, conversavam com eles nessa língua que não se entendia patavinas, depois eles voltavam. Eu achei essa situação bastante chata, mas a gente como funcionário tem que engolir certas coisas, não tem jeito. E agora eu vou mudar um pouquinho o foco, a gente falou do lado pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho do lado profissional. Ô, Sodré, fala pra gente, até onde você puder, é claro, um pouquinho das suas atribuições hoje aí como... Você tá como engenheiro também aí, né? Isso, eu tenho meio que duas funções aqui. Eu sou engenheiro de software senior e também sou líder técnico do time. É um time que a gente chama de produtividade de engenharia. Então a gente trabalha com muitos projetos que são focados em desenvolver ferramentas e processos internos para melhorar a produtividade dos times de engenharia. A gente não trabalha em features de produto, por exemplo, né? A gente trabalha mais em coisa interna
que vão alavancar tanto a velocidade com que as pessoas conseguem desenvolver, como também alavancar a qualidade dos produtos. Então, por exemplo, a gente desenvolve muito serviço e framework de automação de teste, de monitoramento e alerta, automação de release em produção, automação de tempo de build, e tudo isso que vai colaborar tanto com a velocidade de desenvolvimento e também com a qualidade do produto final. Então, o meu time, eu tenho um pequeno time de 4 pessoas e a gente trabalha mais focado no departamento de aplicativos de comunicação do Google. Então, Gmail, Google+, Calendar, Hangouts. Esses são os produtos. Bacana e chique. Gostei de ver. Show de bola, parabéns. E você, Scott? Como é que você ainda está acabando de esquentar os motores aqui que a gente fala, né? Você está começando aqui, mas fala um pouquinho do que você faz aqui. Eu sou cientista de dados sênior aqui na TOTUS. Eu trabalho no TOTUS Labs, que é o núcleo de ciência de dados aqui na TOTUS. E a gente está desenvolvendo uma plataforma de inteligência artificial que se chama Carol. E como cientista de dados... A gente já viu Carol, né? Não é mais Carol. Mais uma versão. Bacana, vai lá. E como cientista de dados, eu faço modelo para essa plataforma. E neste momento estou fazendo modelo para a área de saúde. Bacana. E você, Luiz? O que você puder falar, obviamente. A gente não quer que você se comprometa lá. Sim. Então lá no Nubank eu trabalho no squad que cuida da parte de underwriting dos squads, né? Então underwriting é aquela decisão que a gente toma quando alguém pede o cartão, se a gente vai aceitar ou não como cliente, se a pessoa vai para fila de espera. Então você já viu a minha foto lá que eu tenho o cartão de vocês. Bacana. E como Data Scientist, né, dentro desse squad, eu fico encarregado dos modelos, de criação dos modelos, da manutenção dos modelos existentes. Então, como qualquer instituição financeira, a gente tem nosso modelo de risco de crédito, nós temos modelos para decidir qual linha a gente vai dar, né, qual linha inicial a gente vai dar para a pessoa. Então, hoje eu cuido dessa parte de construir modelos, fazer novas versões ou tentar identificar oportunidades onde a gente possa encaixar um novo modelo para para ajudar nessa tomada de decisão. Então, Sodrezinho, agora aqui a próxima pergunta é: o que te atraiu para trabalhar no exterior? Olha, não foi uma coisa em específico. Eu diria que foram 3 pontos principais que me trouxeram para cá. Assim, para ser muito honesto, acho que a principal delas é que realmente eu estava meio de saco cheio de muita coisa no Brasil. Como eu disse para você, eu sou uma pessoa que muita gente considera meio que Caxias, né? E eu me senti um pouco deslocado por causa disso no Brasil, isso desde criança, né? E eu, por já ter tido algumas experiências aqui no exterior, eu vi que existia essa outra realidade, onde esse tipo de problema não ocorria tanto. Então eu sempre tive essa vontadezinha de vir para cá e viver num ambiente onde eu não me sentisse tão deslocado com relação a isso. Bacana. E realmente se confirmou essa sua vontade? Sim, como eu falei em uma das perguntas anteriores, é uma diferença que realmente existe, assim, é bem perceptível. Bacana. O segundo ponto foi, eu sempre gostei muito de trabalhar em coisas complexas, né, em problemas difíceis de ser resolvido. Então, eu sabia que aqui no Vale do Silício era um lugar onde as empresas estavam o tempo todo trabalhando nessa fronteira da inovação, né? Atacando problemas que ninguém nunca resolveu, atacando problemas em gigantesca escala, com desafios técnicos que o resto do mundo ainda não estava trabalhando. Então eu sempre tive vontade de vir para alguma empresa daqui e ter a oportunidade de trabalhar nesse tipo de problema, né? E o terceiro ponto é, bom, se eu falar para você que dinheiro não foi uma motivação, eu vou estar mentindo para você, obviamente, né? Eu sempre soube que as empresas daqui sempre pagaram muito bem os funcionários, principalmente do setor técnico. Então, esse claramente foi também uma motivação muito forte para acabar vindo para cá. Bacana, show de bola. E você, Scott, o que te atraiu, tirando a mulher, é claro? Você já falou, o que mais te atraiu para trabalhar aqui? Eu realmente gosto do Brasil. Se eu não gostasse, minha namorada
poderia ter ido para lá, para morar comigo lá na Escócia. Mas desde a primeira vez que eu vim aqui na Copa, eu gostei muito do Brasil. Bacana. Eu gosto da comida, das pessoas, as pessoas são muito simpáticas, o clima é muito bom. Mas pro uísque de vocês, não tem jeito. Uma cachaçinha dourada até vai bem, mas o uísque de vocês dá de pau. Qualquer dia eu te convidar, a gente vai lá em casa, que lá você vai tomar uísque escocês, porque... Deixa eu ver se tem algum... Ah, não, os escoceses não tem na minha casa, na casa do meu sogro, meu tem mais... Eu nem gosto de whisky. Sério? Tá explicado. Ah, meu Deus. Você gosta de Eu caipirinha? prefiro cerveja, eu gosto de caipirinha. Ah, claro que você gosta de caipirinha. Cara, um Eu não gosto de escocês, um escocês, um britânico, um irlandês não gostar de cerveja, nasceu no lugar errado. Aí realmente não tem muito. E acho que essa pergunta não cabe muito pra você, né, isso, porque você ainda tá aqui no Brasil, apesar do seu ambiente multicultural, você tá aqui. Então, Sodrezinho, eu vou voltar pra você. Vamos ver aqui, como que você teve que se adaptar ao estilo de trabalho? Aí teve alguma mudança muito drástica, tirando já o seu lado que você procurava, que você acabou de comentar com a gente? Olha, na verdade, assim, o trabalho em si, a rotina, até que não tem muita diferença no que diz respeito ao trabalho em si, né? Como eu falei na pergunta anterior, acho que a grande diferença é na abordagem que essas empresas têm para tratar de problemas que não foram resolvidos. Então, a gente tem que fazer um projeto, mas não existe ferramenta para esse projeto, ou não existe um banco de dados que vai satisfazer os requisitos do projeto. O projeto não vai ser cancelado, a gente vai lá, eles vão lá e vão fazer o banco de dados necessário do zero para conseguir fazer com que aquele projeto vire realidade, né? Então, esse tipo de abordagem que eu achei um pouco diferente do que as outras empresas que eu trabalhei antes. Mas assim, tirando a parte do trabalho em si, uma grande diferença que eu notei aqui nas empresas e que eu tive que me acostumar um pouco é que o norte-americano, aliás, não o norte-americano, porque eu trabalho com gente do mundo todo, mas nas empresas daqui, uma coisa que eu sinto muita falta, e isso eu sempre falo para você quando vocês vêm para cá, é o lance de, na hora do almoço, você juntar a galera e sentar na mesa durante 1 hora e ficar falando besteira durante o almoço, né, para dar aquela relaxada. Isso é gostoso. Mais uma vez eu te agradeço quando você recebeu a gente lá no Face, foi um almoço maravilhoso. Legal. Então, mas isso é uma coisa que eu sinto muita falta, que o pessoal, eles muito frequentemente vão na cantina, pegam a comida e voltam para a mesa para comer. Uhum. É uma coisa que eu nunca cheguei a começar a fazer, mas eu tive que meio que me acostumar a achar isso normal, né? Cara, mas tenta fazer a mão inversa. Fala, eu sou brasileiro, eu gosto de bater papo. Não, chama o pessoal para esse bate-papo. Alguns brasileiros por aqui e ali perdidos na empresa, e a gente acaba montando um grupo onde a gente tenta reproduzir um pouco disso que eu te falei. Legal. Faz caipirinha na hora do almoço, todo mundo vai. Eu não sei como é aí. Aqui a gente pode beber no almoço, só não pode voltar bêbado. Exatamente. Tem que ver aí como é que é a regra aí. Não, mas foi isso. Mas com relação ao trabalho, a rotina em si, não tem muita diferença do engenheiro brasileiro para o engenheiro que trabalha aqui. É o mesmo tipo de trabalho no final das contas. Legal. E você, teve muita diferença como trabalhava lá na Escócia pro jeito que veio trabalhar aqui no Brasil? O almoço também. Lá na Escócia é muito chato também. A galera fica na mesa de trabalho comendo sanduíche. Aqui é muito mais legal. É que vocês têm o café da manhã mais reforçado, né? Como o britânico. Inclusive, eu comi um dia só aquele café do britânico, eu passei mal o dia inteiro. Aquilo é pesado demais. Vocês também têm um café da manhã parecido lá? Sim, mas nem sempre, é que lá o jantar e o almoço é o contrário. Lá a gente come mais no jantar e a gente come pouco no almoço. Entendi. Mas eu acho mais legal aqui. Mas lá, por exemplo, que nem ele falou, ou até mesmo onde está o Sodré. Por exemplo, aqui você já viu que diferente de você almoçar rápido e voltar e tudo mais, a gente tem um horário que a gente tem que fazer, acaba saindo no mesmo horário e tal. Lá, se você começa o lanche rapidamente trabalhando, você poderia sair mais cedo? Tinha alguma regra assim? Não. Era a mesma coisa também? A mesma coisa. Eu só tinha meia hora pra almoçar lá na Escócia. Bem, né? Não adiantava dar mais hora, mais tempo, né? Porque ninguém usava. Brasileiro leva meia hora pra decidir aonde vai comer.
É uma coisa incrível. Bacana. E você, Luiz? Sobre a diferença... Isso, que na verdade para você foi como você viver num mundo à parte, né? Você já trabalhou em empresas 100% nacionais, deve ter tido que se adaptar também para esse ambiente multicultural, né? Tem as diferenças que eu já comentei, né? Então, depois de um tempo, você vira a chave e você começa a aceitar que tudo que você vai fazer vai ser em inglês, o que você vai apresentar é assim como que as coisas funcionam. Essa parte cultural não tem, porque apesar, né, de ter muitos gringos espalhados, a maioria continua sendo brasileira, então são muito mais eles, né, se adaptando ao que a nossa cultura... Eles trabalham aqui no Brasil com você, a grande maioria? Sim. Tá. E eles estão aprendendo português? Então, alguns aprendem e falam bem, Uhum. muito bem, inclusive tem alguns que treinam para não ter sotaque, é bem engraçado, sim. Tô vendo que dá para abrir uma escola de sotaque também. Sim. Mas tem outros que já estão, não sei, há 2 anos e não sei, parece que simplesmente escolheram não aprender, não falar, sabem o básico para sobreviver. Acho o suficiente para saber só se você está falando mal deles quanto brasileiro. Diferenciar palavrão de não palavrão. Não é só a gente que sofre, é bom saber isso. A gente acha que é só o brasileiro que está sofrendo e descobre que não é. Sim. Bacana. Agora a gente vai para a nossa reta final aqui. E Sodré, vou voltar aqui para você. Me fala a maior vantagem e a maior desvantagem de viver nesse ambiente multicultural. Olha, eu acho que a maior vantagem, na condição de imigrante, como eu falei, é muito mais confortável psicologicamente para mim trabalhar num lugar onde eu olho em volta e eu vejo que boa parte das pessoas estão na mesma situação que eu tô, sabe? Eu não me sinto um alienígena ali, alguém que não pertence. E você é um alien aí mesmo, né? Ao pé da letra, né? Em inglês existe essa expressão alien, que Exato. é alguém de fora, não é só ET, não. Qualquer pessoa que vem de fora Exato. do país é um alien. Eu sou oficialmente um alien. Então, acho que pra mim, essa é a maior vantagem, estando na condição que eu tô. E a desvantagem? Desvantagem? Acho que a principal desvantagem é o fato que, e isso liga um pouco na outra resposta que eu dei anteriormente com relação ao almoço, né? Você tem que ser muito mais cuidadoso nas suas interações sociais. Uma coisa é eu sair para almoçar com brasileiros e eu meio que já sei, eu já tenho dentro de mim até onde eu posso ir, né? Em questão de brincadeira, em questão de que tipo de assunto é legal falar, que tipo de assunto não é legal. Já quando você está num grupo que tem uma grande diversidade de culturas, uma grande diversidade de backgrounds, de histórias de vida, você tem que ser muito mais cuidadoso, porque uma coisa que você acha normal na cultura daquela outra pessoa pode ser bastante ofensivo. Então, para mim, acho que essa é a maior desvantagem. Você não se sente tão à vontade nessas interações, você tem que ser muito mais cuidadoso. Entendi. E você, Scott? Para mim, eu conheci muitas pessoas tipos de pessoas que eu não teria conhecido lá na Escócia. Sempre tenho novas experiências que eu não teria lá. Tipo, aqui falando português, fazendo um podcast 5 anos atrás, eu não teria imaginado isso. Bacana. Então, manda pra sua mãe e fala: mãe, tô falando em português aqui. Eu vou falar pra ela escutar, mas ela não vai entender. É verdade. E a maior desvantagem que você acha? Alguma coisa que te incomoda? Eu realmente não reparei ainda em nenhuma desvantagem relacionada a esse ambiente multicultural. Acho que muito daquilo que você falou, o brasileiro já é um povo mais aberto, um povo mais brincalhão. Talvez seja um pouco mais fácil para você, realmente. Sim. E você, Luiz? Bom, acho que a maior vantagem é que acaba sendo um pouco como um estágio sobre trabalhar fora, né? Então você não tem as desvantagens de ficar longe da família, do choque cultural, mas você está num ambiente corporativo que é todo internacional, então é como se você estivesse numa empresa lá fora. Eu acho que hoje eu não teria dificuldade, se fosse chamado para trabalhar fora, não teria tanto medo, né? Principalmente nessa parte profissional. Outra coisa que eu acho que você se sente meio que atuando num nível mundial, né? Então você não tem aquela impressão de que você está aqui no Brasil fazendo
coisas do jeito brasileiro, não sei, fica meio pejorativo, mas você tá dentro de uma caixinha fazendo coisas. Quando você tá no ambiente internacional, você se imagina que as pessoas de fora estão colocando as coisas num nível que são feitas lá fora e fala, não, as coisas são feitas assim, a gente quer trabalhar, né, num nível das melhores empresas do mundo. Então acho que isso dá uma sensação legal de você estar trabalhando num lugar que está atuando na ponta. Bacana. Eu não tinha pensado nisso que você falou. Realmente, você está vivendo o viver lá fora e estando aqui perto da família. Realmente, eu acho que isso deve ser uma experiência bacana. Mas hoje, com essa experiência, você te sentiria confortável de ir para fora? Porque eu digo assim porque já apareceram algumas oportunidades para mim. E mesmo casado, aí eu conversei com a minha esposa e ela falou, não, ela não é do desenvolvimento, ela é de software, ela é da área financeira. Ela falou, não, eu encaro com você, nem que você vá com um emprego e eu faço uma especialização lá para poder conhecer as regras, principalmente nos Estados Unidos, e eu encaro com você. Aí a gente começou a amadurecer essa ideia tal, para começar a tentar fechar, e aí o mesmo ponto que o Zé falou que bateu pra gente muito forte foi a família aqui no Brasil. E aí quando chegou esse ponto, a gente começou a discutir com essa família e falou assim, não dá pra ir. Nós não conseguimos ficar longe da família. Pra você hoje, que tá tendo a experiência dessa lá fora aqui dentro, né, tipo assim, mas hoje você já se sente mais confortável? Não, certamente diminuiu o atrito, acho. Então acho que essa parte profissional pra mim estaria resolvida, no sentido que eu me sentiria totalmente confortável de cair numa empresa estrangeira semana que vem e sentar na minha mesa e começar a trabalhar. Então ajuda bastante. Só que tem toda outra questão, que é essa que você disse, que é familiar, que pode ser impeditiva simplesmente, que não importa se eu estou acostumado ou não com a parte profissional. Isso é uma coisa que eu acho que a gente só consegue pensar quando tá com uma proposta na mão, que não dá pra você ficar pensando, não, acho que eu consigo... Vai colocar na balança. Você tá pensando na cabeça de quem não tem uma proposta e que não vai. Agora, quando você tá com a proposta na mão, e tem que começar a pensar na cabeça de que, tá bom, mês que vem eu não posso ver meus pais, eu não vejo mais ninguém, não vejo meus amigos, aí eu acho que a coisa muda. Então, isso eu acho que eu só consigo responder com uma proposta. Com uma proposta. Mas o atrito, pra mim, é menor. Hoje é menor. Bacana. Voltando para você, Sodré, o que você acha que a empresa tem que propiciar para que esse ambiente multicultural fique bacana para todo mundo? Olha, eu acho que é essencial fazer uma coisa que as empresas daqui fazem muito, que é promover treinamentos de viés inconsciente. Eu não sei, isso é uma tradução meio que livre da minha parte, mas basicamente é um treinamento que as empresas dão para os funcionários aqui, onde eles mostram que tipo de preconceitos as pessoas normalmente têm no ambiente de trabalho e como que isso afeta a colaboração entre pessoas de culturas diferentes. E esse tipo de treinamento não é um tipo de treinamento que vai fazer com que você deixe de ter esses preconceitos. Esse tipo de preconceito é uma coisa muito forte, é uma coisa muito enraizada na cabeça das pessoas. Esse é um treinamento mais no sentido de, dado que você tem esses preconceitos dentro de você, que por algum motivo estão ali, como que você faz para perceber quando eles estão aflorando e como que você faz para isso não atrapalhe a convivência com pessoas de culturas diferentes. Eu acho que isso é essencial. Se as pessoas da empresa, se os funcionários não estiverem conscientes do que significa estar num ambiente multicultural e de como fazer com que todos se sintam à vontade nesse ambiente cultural, não adianta só a liderança da empresa fazer alguma coisa, né? A pessoa que vem de uma outra cultura não vai se sentir à vontade ali, ela provavelmente não vai ser retida na empresa e a empresa vai começar a perder talentos importantes por causa desse tipo de detalhe. Então eu acho que esse tipo de treinamento é essencial para você conseguir criar esse tipo de ambiente multicultural dentro de uma empresa. Bacana. E você, Scott? Primeiramente, a empresa tem que contratar pessoas de diversas culturas e de diversos países. E se contrata estrangeiros, acho que tem que ajudar com a mudança, como tirar o visto, essas coisas burocráticas, chatas. E a empresa tem que dar as mesmas oportunidades para... Isso aqui no Brasil acho que foi zero para você, né? Não teve apoio nenhum, né? Mas é que você mudou antes, né? Você primeiro veio, depois você procurou emprego. O Itaú me ajudou. O Itaú te ajudou? Você já veio com emprego no Itaú, então? Eu vim como turista. Tá bom. Mas eu consegui um emprego no Itaú e eu tive que voltar para a Escócia para tirar o visto lá em Londres e voltar. Mas o Itaú ajudou com esse processo.
Bacana. Bacana. E você, Luiz? Então, eu acho que uma das coisas que eu tinha falado sobre a diferença nas lideranças, que é uma coisa que tem treinamentos no Nubank para uniformizar, né, dessa forma como os estrangeiros interagem com a gente. Eu acho que isso é uma das coisas que ajuda a criar um ambiente saudável, né, multicultural e saudável. Também tem o fato que muitos deles que vêm para cá, eles vêm com curiosidade sobre o Brasil, então eles vêm querendo conhecer a cultura, porque enfim, eles aceitaram vir para cá. O Brasil é exótico, né? A gente percebe que o Brasil é exótico para todo mundo. Sim. E eles também, na verdade, sim, eles acabam ficando um pouco mais juntos para algumas atividades, porque tem aquelas coisas que só gringo faz no Brasil, né? Tem aquelas vontades que só gringo tem de né, ir pra Noronha. Acho que vem pra cá, vai comprar um macaco, vai comer carne de piranha em qualquer lugar. De ir pro Pantanal, enfim, tem todo um checklist, né, de Floripa, de Carnaval no Rio. Então, isso acaba unindo um pouco eles entre si, né? Mas a gente tem várias atividades que, né, tem futebol e o churrasco e eles participam, então acho que tem um ambiente saudável, sim. Bacana. Agora a gente vai para a última pergunta. Sodré, fala pra gente, você tem alguma dica para quem está querendo trabalhar nesse ambiente, no seu caso para ir para o exterior, né, para lidar com esse ambiente multicultural? Olha, acho que também relacionado com a resposta que eu dei, se você realmente vai fazer isso, ou se já fez, eu recomendo fortemente você ir atrás desse treinamento de viés inconsciente que eu te falei. Isso vai te ajudar bastante a interagir melhor com as pessoas, e ter mais confiança também, de saber até onde você pode ir com relação a que assunto você pode falar, até que nível de intimidade você pode ter com as pessoas, etc. E quando você estiver lá, eu acho que você tem que aproveitar muito para trocar o máximo de experiências possíveis com as pessoas, que eu acho que é uma das coisas mais legais de se trabalhar nesse tipo de ambiente. Você ouve diversas histórias de vida vindo de diversos lugares do mundo, você quebra vários preconceitos que a gente tem, tantos preconceitos negativos como positivos. Você vê que os outros povos do mundo são exatamente como os brasileiros, todos eles, existem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas chatas, pessoas legais em todas as culturas, e eu acho que é muito legal você acabar tendo essa percepção mais globalista das pessoas. Bacana. Sua vez, Scott. Eu acho que você tem que aprender a língua, que mesmo que todos os seus colegas falem português, que é o caso no Nubank, acho que o Brasil em geral, menos de 5% da população fala inglês. Fala o inglês bem, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas realmente o inglês bem então, é raro. Aí se você não aprender, você não consegue comunicar com esse outro 95%. E aí você não aproveita esse país multicultural, né? Verdade. E você, Luiz? Bom, as dicas para trabalhar num local como o Nubank, né, que tem esse ambiente internacional, eu acho que, principalmente se você trabalha com tecnologia, é bem aberto para fazer isso antes de estar num ambiente desse. Então, começa a fazer seus projetos em inglês, né, comentários em inglês, começa a contribuir em projeto open source, que você vai interagir com pessoas, né, no resto do mundo. Tenta fazer as suas apresentações em inglês. Eu mesmo, assim, antes de entrar no Nubank, eu comecei a fazer todos os meus trabalhos da faculdade em inglês, apresentações em inglês, mesmo que eu apresentasse em português. Então, já era um processo que eu estava fazendo para trabalhar nesse tipo de ambiente. Então, e tecnologia, assim, é perfeito para isso. A gente está acostumado a lidar, aprender, estudar inglês, só que a gente consome muito, né? Você assiste um curso, é uma coisa mais ou menos passiva, né? Você está ouvindo e entendendo, mas começar a ser um pouco mais ativo, começar a preparar as coisas em inglês, tiver a oportunidade de apresentar coisas em inglês, ótimo. Então, eu acho que esse tipo de coisa já vai te deixar mais acostumado com o ambiente. Isso. Bacana. Bem, pessoal, eu queria antes de tudo agradecer aqui a galera que reservou esse tempo para falar com a gente. Sodrezinho, bacana você tá longe aí, cara. Eu agradeço muito esse tempo que você dedicou pra gente, cara. Fantástico. Agradeço de verdade. Você quer fechar falando alguma coisa? Fica à vontade.
Legal, não, eu só queria agradecer a oportunidade, é sempre um prazer falar com você, com o pessoal da TOTOS. Eu sempre tive muito carinho pelo pessoal da TOTOS, vou continuar tendo, sempre que eu for pro Brasil, vou continuar enchendo o saco de vocês aí para fazer uma bagunça. E foi um prazer conhecer todo mundo que tá aí na sala com você. Bacana, o próximo Hiroshi tá garantido, cara, é minha conta, cara. Opa. Um abração, querido. Você também, Scott, muito obrigado. Tá começando aqui com a gente agora. Vou aprender a falar inglês errado com você. Esse inglês safado dos escoceses, mas eu vou aprender a falar inglês com você. Cara, Luiz, você também tá começando uma parceria bacana aqui com a gente, com a TOTOS. Espero que essa seja a primeira de muitas visitas. Você quer falar alguma coisa a gente para fechar? Fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade para poder falar um pouco da minha experiência, né, nesse 1 ano de Nubank. Também convido a quem quiser se inscrever para as vagas, se candidatar. Hoje o Nubank está sempre com vaga aberta para engenheiro de software, data scientist e outras, então você pode procurar lá em nubank.com, nubank.workable.com. Tem lá as vagas e é isso. Show de bola. E você, Fabião, alguma coisa que você queira trazer para a galera? Não, só agradecer aí também o pessoal por ter vindo. E muito satisfeito aí do primeiro podcast, primeiro de vários que a gente vai continuar. Mas dando parabéns aí, mas os outros a gente vai colocar você como host, vamos dar uma girada, mas foi bem bacana. E é isso. Então, galera, eu queria agradecer. Esse foi o nosso primeiro TOTOS Developers Podcast. E eu espero ver vocês aqui nos próximos, cara. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Podcast.